No princípio não havia o céu, nem a terra. As trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e a luz se fez. E Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. A luz chamou dia, e as trevas noite. E da manhã e da tarde fez-se o primeiro dia. É assim que Moisés narra o primeiro dia da criação, assinalando aquele momento em que Deus, por sua livre vontade, ou por um ato de vontade, não é? Lançou os fundamentos, as leis que iriam sustentar o edifício da criação universal. Uma boa noite para todos, irmãos, que a paz do Mestre esteja conosco. E o tema de hoje, para a nossa reflexão, é o mais sublime, certamente, mas também um dos mais difíceis. Não porque seja difícil de expor, mas difíceis pela distância em que a nossa compreensão está ainda desse tema. O tema é Deus. Conforme está colocado no 2º capítulo de A Gênesis, segundo o Espiritismo de Allan Kardec. A Gênesis é um dos livros da codificação. Aliás, não é comum que as casas espíritas, pelo menos para mim, é a primeira vez, sugiram aos palestrantes temas estritamente desenvolvidos na Gênesis. Então, até para louvar, não é, essa iniciativa, porque os palestrantes, quando falam da Gênesis, normalmente aproveitam os temas livres. Quer dizer, quando a casa nos diz, o tema você escolhe, é livre. Aí a gente escolhe aqueles de que não fala quase nunca. No caso, a Gênesis. Então eu gostaria, para louvar, não é, esse gesto do núcleo, pelo menos, não sei se que eu tenha conhecimento, é a primeira vez, não é? Fazendo uma síntese muito rapidinha da codificação espírita. O edifício da codificação espírita, como Kardec sugere, a imagem de edifício, né? O que sustenta a construção da doutrina espírita, está colocada e divulgada em 5 livros. Portanto, na concepção de um edifício, seria um edifício, digamos, de 5 andares. Cada livro seria um andar. E vejam que eles foram recebidos e colocados em uma certa ordem. Então, o primeiro livro, nós sabemos, é o Livro dos Espíritos. Então, esse seria o primeiro andar. Por isso mesmo, o Livro dos Espíritos sustenta a filosofia da doutrina espírita. Ou seja, é esse livro que nos propõe principalmente a nossa conduta. Ele nos esclarece sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que fazemos aqui. Mas é claro, todos nós sabemos, quem estuda a doutrina, né, que o Livro dos Espíritos apresenta uma síntese de toda a codificação. Claro, nós vamos encontrar uma parte referente a Gênesis, ao Livro dos Médiuns, a todos os outros. Mas veja bem, uma coisa é a criação no Evangelho, e outra coisa em que está ali colocado não para aprofundar a concepção da Gênesis, da criação, mas para ditar um comportamento filosófico para o espírito encarnado, portanto é diferente. Por isso é que eu disse, o tema tratado na Gênesis, porque muitos temas da Gênesis são tratados também no Livro dos Espíritos, não é? Mas veja, lá não é a Gênesis dentro do contexto científico da Gênesis, é a Gênesis como um elemento para sustentar ou para afirmar a conduta que a filosofia espírita sugere. Então é bem diferente. Então, praticamente, o Livro dos Espíritos é
um mundo encarnado. Seria esse aqui, um mundo material. Porque nós temos acesso a ele o tempo inteiro. Nós estamos no primeiro andar do edifício, procurando, através das nossas escolhas, construir o nosso caminho. Portanto, o Livro dos Espíritos fala para os encarnados. O primeiro andar é o mundo material. O segundo andar é o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é a revelação do mundo espiritual. Portanto, veja, o mundo material, o outro andar é o mundo espiritual. Eles estão muito próximos, não é isso? Mas, na perspectiva da construção doutrinária, o Livro dos Médiuns é onde Kardec vai, digamos assim, formular a concepção científica da doutrina. Veja que ele diz lá no Livro dos Médiuns que ele quer construir a ciência espírita, e como toda ciência, para ser uma ciência, a doutrina espírita precisaria de um objeto só seu. Toda ciência tem um objeto de estudo só seu. Então ele constrói o espírito como objeto de estudo da ciência espírita. Mas isso não basta. Para ser reconhecido como uma ciência, é necessário que esse objeto seja formulado por uma teoria de acordo com a sua natureza. Ou seja, teria que ser uma teoria espírita para construir o espírito como objeto da investigação científica. A teoria confunde-se com o método. E, finalmente, era necessário chegar a conclusões específicas sobre o funcionamento daquele objeto. E aí, as conclusões que ele vai chegar, que é exatamente o que ele pretende, que é afirmar, através do método das mesas minutos, que nós sabemos, todos os métodos estão lá, né? Chegar às conclusões que são a de que a vida continua depois da morte, não é que a morte realmente não existe, é só um rito de passagem, não é isso? E, portanto, a importância do Livro dos Médiuns é grande para nos revelar, porque quando nós não estamos aqui, nós estamos lá. Quando a gente está lá, a gente procura informação sobre isso aqui, porque a gente está preparando para voltar. E quando a gente está aqui, é importante a gente saber o que está acontecendo por lá, porque nós estamos de passagem para lá, quer dizer, não tem jeito. Então, esses dois andares, como duas formulações, eles se alternam o tempo inteiro. E nós ficamos, não sabemos quantos, centenas ou milhares de anos, encarnando e desencarnando, sem nenhuma outra perspectiva senão essa. Ora nós estávamos lá, ora nós estávamos cá. E aí é que vem o terceiro andar. É o Evangelho segundo o Espiritismo. O terceiro andar é o andar do Mestre. É onde nós vamos encontrar o primeiro Consolador. É lá que nós vamos ser recebidos por Jesus. É lá que ele vai nos dar as primeiras informações sobre Deus. Mas não o Deus que nós vamos examinar aqui agora, ou aquele de Moisés, que é o Deus criador do universo. Jesus vem nos revelar o Deus Pai. O Deus que ama os seus filhos e que jamais os abandonou. A concepção, como diz no primeiro capítulo da Gênesis, o Kardec diz que a concepção de Deus que Jesus vem trazer é completamente diferente da concepção de Deus de Moisés. Aquele Deus furioso, né? Devastador, né? Olho por olho, dente por dente, né? Implacável. O Deus que Jesus veio nos revelar é o Pai. Não aquele que a gente teme como o Deus de Moisés, mas aquele que a gente ama. É esse que ele veio revelar. Um Deus que nos diz: fazei com os outros aquilo que queirais que façam convosco. Um Deus que diz: serás medido com a mesma medida com que medires. Um Deus que diz: amar o próximo como a ti mesmo. É um Deus de misericórdia, que cobre com a sua misericórdia a multidão dos nossos pecados. Então esse é o andar da consolação. É o andar que nós visitamos no nosso recolhimento, no íntimo da nossa alma, em prece, né?
procurando nos elevar na prece, como Zaqueu lá naquele sicômoro para ver Jesus, a gente se eleva na prece para visitar esse andar. Só que esse andar, ele está reformulado, ele foi repintado, ganhou novas cores e novas dimensões com a perspectiva da doutrina espírita, porque nós sabemos que uma das funções do Consolador, dita por Jesus, era que ele teria que relembrar tudo o que ele dissera. Portanto, a doutrina espírita, ela repassa os ensinamentos do Mestre, não é isso? Então, esse é o terceiro andar. O quarto andar é o céu e o inferno. Bom, os três mais conhecidos são esses três, porque neles nós temos, no Evangelho, esqueci de dizer, de Jesus, nós temos a parte moral, é o pilar religioso da doutrina, que é a moral de Cristo. Então, esses três primeiros livros, eles, de certo modo, resumem a parte doutrinária do Espiritismo. O céu e o inferno já não tem tanto a participação dos espíritos. Nós sabemos que o livro dos espíritos são resposta dada pelos espíritos às perguntas feitas por Kardec. Não, os dois últimos livros são reflexões do Kardec. É o homem, né, de ciência, o intelectual, aquele que estava preparado para a missão que lhe competia e que vai desempenhar com todo o garbo. É a sua pesquisa. Ele diz que os espíritos não nos deram tudo, só aquilo que nós não podíamos alcançar, que é próprio da revelação divina. Mas cabia a nossa parte, né, de aprofundar os conhecimentos e alcançar aquelas informações que nós podemos alcançar com a nossa pesquisa e o nosso raciocínio. E é o que ele faz. Portanto, eu, logo há uns 30 anos atrás, quando eu comecei na doutrina espírita, meu Deus, já faz tanto tempo e ainda continuo mesmo. Tudo bem, isso é uma reflexão só para mim, gente. Bom, eu entendia que muita gente dizia assim, não, o céu e o inferno, né, a Gênesis, eram livros que ficavam mais ou menos fora, porque eram extra, né, era, digamos assim, um bônus da doutrina, né? Ora, o céu e o inferno é importantíssimo, porque Kardec faz uma pesquisa histórica e cultural, porque uma das importantes objetivos do Kardec era colocar a doutrina espírita em relação à cultura humana. Por isso, esses livros são necessários. Sobre as penas e as recompensas após a morte, porque esse é um tema, gente, que desde que a gente abriu os olhos no mundo, a gente queria saber o que vai acontecer comigo do lado de lá. As penas, portanto, o julgamento dos erros e dos acertos do homem. Lá ele faz, além dessa síntese maravilhosa, ele mostra a formação do inferno cristão, do inferno pagão, aliás, do inferno pagão, mostrando que o cristão copiou e, digamos assim, até mais, eu digo violentamente, digamos assim, mais rigorosamente do que o céu, né, o inferno pagão. Bom, então é fundamental, e principalmente para a gente conhecer aquilo que os espíritos tinham dito, através dos espíritos que são invocados, que dão comunicação lá no céu e inferno, espíritos que estão em diferentes níveis lá no mundo espiritual. Portanto, a comprovação, de certo modo, do livro dos médiuns. Então, lá nós vamos encontrar espíritos sofredores, espíritos com os problemas. Portanto, a elucidação científica vem com o experimentalismo no céu e no inferno, além dessa parte histórica, cultural maravilhosa. Então, vem o quinto andar. O último andar, nele nós vamos encontrar o Pai. E uma doutrina religiosa, científica e filosófica, como a doutrina espírita, não podia deixar de fazer uma
ampla e profunda reflexão sobre Deus, porque afinal de contas ele é o quê? A causa primária de todas as coisas. Então, nesse quinto andar, nós nos chegamos aos pés do Pai. Kardec nos conduz aos pés de Deus, do Pai, do Criador, através da maravilhosa observação que ele faz na astronomia, seguindo a harmonia e a evolução dos astros. Quando ele mergulha na química, pegando a biologia e mostrando toda a evolução e a formação e a constituição material e a pulsação da vida. Ou seja, qualquer que seja o sentido que nós utilizemos para apreciar o mundo, olhar o universo, nós vamos caminhar e chegar aos pés do Criador. Mas não só a religião, também a ciência, não é? Pois que ele começa com a ciência, e lá ele faz toda uma síntese do pensamento científico até a sua época, nos diferentes campos do conhecimento humano, como eu mencionei aí, a astronomia, né? É claro que nesse centro, física, química, biologia, antropologia, tudo está lá. Só que nesses 150 anos, decorridos desde a publicação da Gênesis, do livro dos Espíritos, a Gênesis foi em 1868, por causa de tempo, né? A ciência tem novas descobertas, evoluiu completamente diferente. Aí a gente diz assim, bom, e como é que ficou lá o pensamento do Kardec? Bom, o pensamento do Kardec, com as novas descobertas científicas, só fez brilhar mais e mais e cintilar ainda mais fortemente. Como ele disse, se a ciência provar o contrário da doutrina, fique com a ciência. E a ciência só vem respaldando e confirmando aquilo que foi colocado. Mas por que a Gênese é importante? Por que Kardec tinha que escrever a Gênese? Fazia parte da missão dele. Porque, veja bem, em 1868 já eram o quê? 10 anos, 59, 10 anos praticamente da doutrina do Darwin, certo? Então Kardec pegou, fez uma síntese de todo o pensamento científico, porque ele pretendia traçar a gênese espiritual. E ele queria mostrar que, assim como a gênese material, que a ciência estava traçando, não é? Inclusive com a proposta do Darwin, da evolução através da seleção natural, também os espíritos partiam de um mesmo ponto e dentro da mesma perspectiva evolucionista. Só um parentezinho. O Livro dos Espíritos, que é de 1857, que antecede em 2 anos a publicação da origem das espécies do Darwin, 59, portanto a teoria evolucionista, que hoje domina o pensamento científico e filosófico, não é? Desde o século XX até o século XXI, foi antes colocado pela doutrina, antes do Darwin, certo? Mas é claro que quem conhecia o Darwin, depois ainda vou me referir talvez a isso se der tempo, o tempo nunca dá, mas enfim. Então, ele queria com isso, para construir, então, toda aquela síntese da ciência da evolução material, vai respaldar, vai sustentar toda a formulação da gênese espiritual. E é importante porque, veja, na Gênese, lendo a Gênese, é que a gente vai compreender, de um lado, que o homem não é uma exceção, nem materialmente, nem espiritualmente, porque no processo da criação de Moisés, ele diz que o homem foi criado à parte, quer dizer, depois de criar tudo, então o Senhor Deus criou o homem foi criado pronto, perfeito. Vai lá. E a ideia do cristianismo, até do cristianismo, era de que também o espírito foi criado de uma vez só, como devia ser. Então a Gênese mostra, vincula o homem encarnado, não é? Mostra que ele tanto é um elemento que faz parte da criação material, porque ele está
ele é um resultado de bilhões de anos de evolução da vida na Terra, formando o corpo, até esse corpo que nós temos. E a formulação da gênese espiritual, mostrar que nós somos um espírito realmente, como diz a doutrina, simples e ignorante, que através de sucessivas reencarnações, a exemplo da gênese material, nós fomos evoluindo, e assim, por isso é que nós fomos demônios, quando éramos ainda mais imperfeitos do que hoje. Hoje já somos, um espírito classe média, vamos nos tornar anjos, queiramos ou não, porque nós temos para isso que desenvolver os nossos talentos que fazem parte da nossa origem divina. Então aí a pergunta, então a Gênesis é o livro mais importante da codificação? Errado. Não há livro mais importante da codificação. Se você retirar qualquer um deles, você já não tem mais a codificação espírita. Portanto, a codificação, o edifício em que sustenta a doutrina espírita, está colocada nesses 5 livros que se entrelaçam, que remetem um para os outros e que constrói de uma forma clara e irrefutável, os fundamentos da doutrina espírita. Tanto que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? Remete, portanto, lá para o 5º andar. Portanto, como esses andares não são estanques, eles se comunicam. Por isso, levei um bocado de tempo, mas a Gênesis, na codificação, ela tem o mesmo valor que qualquer outro livro. Certo? De acordo com as nossas necessidades, o mais gostoso é visitar aquele 3º andar, é muito consolador. Bom, mas vamos então ao capítulo 2. O capítulo 2 é Deus, o título. Consta de 37 comentários, itens, distribuídos em 3 partes. A primeira parte é a existência de Deus. Bom, essa parte não nos coloca nenhum problema, porque, como diz o Kardec, a existência de Deus não é apenas uma revelação divina. A existência de Deus está comprovado nos fatos materiais. Então, desde que o homem abriu os olhos na terra, desde que ele entrou em contato com o mundo, quer dizer, criado o homem, criado o mundo, colocado o homem no mundo, desde esse momento que ele começa a interrogar, fazer essas interrogações: quem sou, o que estou fazendo aqui, procurando um sentido para o mundo e para si mesmo. E na busca desse sentido, ele está buscando, na verdade, Deus. A história do homem, como diz Santo Agostinho no livro A Cidade de Deus, é a busca de Deus. Nós buscamos o Deus de todas as maneiras. Na religião, na filosofia, na ciência, nós estamos buscando Deus. E é claro que nós o encontramos porque a existência dele, ele jamais fugiu do nosso olhar. Como eu disse, basta olharmos o firmamento, qualquer ponto da natureza que nós possamos avaliar, nós vamos encontrar ali a presença de um Criador. Ou seja, o argumento que usa o Kardec: o mundo que existe, nós que existimos, tudo que existe, foi criado. E foi criado, obviamente, por alguém. Não importa o nome, não importa que nos primórdios das civilizações era sempre Deus, sempre uma divindade. No século VI a.C., quando foi criada a filosofia, aí os filósofos disseram que o princípio que gerou tudo isso, eles chamavam de physis, que seria a natureza. Hoje, algumas coisas, seitas esotéricas, diz que foi uma energia cósmica e não sei o quê. Bom, mas não importa o nome, de acordo com a crença, mas o importante é que essa constatação é inevitável. Porque se existe
E tudo isso funciona numa perfeição e numa harmonia. Além de exigir um Criador, esse Criador tem que ser inteligente, porque se nós não seríamos capazes de construir, então tem que ser muito mais inteligente do que nós. Então, não há como, não há muita dificuldade em aceitar a existência de um Criador. Agora, a formulação desse Criador, o que ele é, isso é que realmente traz uma série de dificuldades. Então vamos lá. O segundo item, a natureza de Deus. Ele diz, isso também está no Livro dos Espíritos, que jamais nós podemos atingir, nós homens humanos, compreender a essência divina. Claro. Nós só podemos entender aquilo que pode ser perceptível, através de sentidos grosseiros, de acordo com a nossa condição material. Ora, então nós não temos capacidade de ver nem esse mundo espiritual que está num nível vibratório diferente em torno de nós. Como é que nós poderíamos ver, ou poderíamos atingir a essência, a compreensão do que é Deus? Se nós não compreendemos nem as suas leis ainda todas, nem a ciência ainda não foram desvendadas, imaginem quem é Ele. Mas, se nós não podemos, aliás, um parênteses, ele diz que, aí já seria o último, eu vou pegar já o quarto ponto, que é a visão de Deus. Ele diz que ninguém pode ver Deus. Então quem está esperando desencarnar e olhar Deus, esqueçam. Porque o nosso nível material, vibratório, realmente não condiz com a essência divina. Primeiro que ele não é matéria, então ele é alguma coisa que nós não podemos captar. E aí ele dá uma dica, diz que só os puros espíritos, aqueles que já fizeram a sua longa evolução, perdendo toda a condição material, eles foram conquistando a sua angelitude, a divindade que o aproxima de Deus. Esses é que têm um acesso mais compreensivo, que compreende o sentido de Deus. Consequentemente, se nós raciocinarmos rapidamente, nós tivemos aqui entre nós um desses espíritos puros que dizia que eu e o Pai somos um. Consequentemente, se alguém quiser entender o que é Deus, ninguém melhor para dizer quem é Deus senão Jesus. Claro, Jesus não trata da parte científica, ele não contestou que Deus criou, separou a treva, ele não fala nada da gênese material. E por que não? Porque Jesus não estava interessado nisso, ele sabia que isso era o papel da ciência, a ciência que estava incumbida de fazer isso, como fez e vem fazendo até agora. Ele estava interessado era na outra gênese. Jesus só falava para o homem enquanto ser espiritual e não ser material. Porque o fato de sermos material nesse momento é apenas uma circunstância, tá certo? A nossa verdadeira natureza é espiritual. Então, só os espíritos puros. Então já aproveitei para pegar isso aí, voltemos à natureza de Deus. Então, se só os espíritos puros podem entender, se aproximar da essência de Deus, e tem mais uma coisa, como é que Deus apareceria para eles? Quer dizer, como é que a gente poderia, será que Deus apareceria para nós como? Como uma figura humana, materializado, mas se Deus não tem matéria, quer dizer, aliás, Moisés viu Deus. Como é que Deus apareceu para Moisés? Na sarça ardente, através de uma luz. Porque os nossos sentidos são feridos pela luz que é matéria. Mas um espírito puro, que já não é material, ele vai perceber Deus através de alguma coisa que nós não temos a menor ideia do que seja. Um suporte que nós não sabemos qual é, que pode ser mesclado, atingido pela presença de Deus. Então ele será o quê? Uma cor? Será? Nós não podemos saber. O éter nós não sabemos. Mas ele é alguma coisa que nós não podemos entender. Então é por isso. Então, voltando à
natureza divina, ele diz então que nós não temos ainda nem linguagem, nem adiantamento, nem burilamento necessário como espíritos no mundo de provas e expiações, portanto ainda muito atrasado, ainda usando mal o livre-arbítrio, tentando acertar nas escolhas que a gente quase sempre erra. Ver Deus. Bom, mas diz ele, nós podemos usar o nosso raciocínio e nós podemos pelo menos fazer uma ideia de Deus através daquilo que ele deve ter para ser Deus, ou seja, através dos seus atributos. E aí ele diz que Deus é o quê? Deus é Deus é a perfeição infinita, ou seja, Deus tem que ter, não é, todas as suas perfeições no mais elevado nível, ou seja, infinito. Por isso Deus é eterno, imutável, imaterial, não é? Suprema inteligência do universo, infinitamente justo e misericordioso, onisciente, onipresente e por aí afora. Por quê? Tem que ser único, porque se existissem vários deuses, haveria uma guerra entre eles, uma disputa de poder. Como na antiguidade, lá na 3.000 e 4.000 anos antes de Cristo, quando formam-se as primeiras civilizações, haviam vários deuses. Todo mundo sabe que o deus egípcio, Osíris, né, teve um embate com o Deus de Israel, quando Moisés ia retirar o povo do Egito. Então os deuses se mostraram, cada vez qual era o mais poderoso. Então havia vários deuses. Havendo vários deuses, não poderia haver a harmonia que existe na criação. Portanto, tem que ser uma vontade única. Tem que ser imaterial. Claro, porque se ele for material, se Deus fosse matéria, ele estaria sujeito às paixões da matéria, aos atributos da matéria. E aí, como é que ele poderia... Os judeus, o judaísmo, concebe Deus como imaterial. Mas é engraçado, porque embora concebendo como material, eles fazem algumas coisas interessantes. Por exemplo, eles faziam sacrifício a Deus. Pegar e oferecer um bezerro, né, um carneiro, às vezes, em algumas civilizações, até pessoa, ser humano, né, como sacrifício para Deus. Achando que aquele odor, né, do assado seria agradável ao olfato divino. Quer dizer, então, para isso Deus precisaria ser o quê? Ter alguma materialidade. Jesus vem afirmar, com a doutrina, como eu disse, repassa os ensinamentos de Jesus, então Jesus vem afirmar que Deus não é matéria. Jesus diz assim: sacrifício não quero, mas misericórdia. Sacrifício não quero, quer dizer, acabou isso aí, misericórdia, isso é o que ele quer. Emmanuel, numa página do Opinião Espírita, chamada, acho que é Silício e Vida, ele diz que nós precisamos, como Jesus, usar o silício. O silício é jogar fora, né, botar no altar o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Esse é que é o sacrifício que Jesus pede. Esse é o sacrifício que agrada a Deus, e não queimar um bezerro. Jesus vai dizer exatamente isso, que o sacrifício que agrada a Deus é o sacrifício das nossas imperfeições, certo? O que nós temos que fazer é nos reformar, é desenvolver os atributos divinos que fazem de nós filhos de Deus, que nos darão a perfeição e as virtudes, porque Jesus provou isso. Jesus não fez nenhuma oferta de outra coisa a Deus, ele ofertou a si mesmo. Pai, em tuas mãos deposito o meu espírito. É o que nós temos que fazer. Nós somos a oferenda, e nós precisamos nos purificar, nós precisamos abrir mão de tudo, de todo o egoísmo, praticar
a caridade como Jesus ensinou, para que nós possamos dizer: Pai, em tua mão, em tuas mãos, entrego o meu espírito, porque Jesus é o Cordeiro de Deus. Mas o que ele ofereceu a Deus foi a si mesmo, sua alma de puro espírito, que construiu essa perfeição através de toda a sua jornada, que é semelhante à nossa, porque ele disse que todos somos irmãos, consequentemente todos temos a mesma origem divina que ele e somos filhos de um mesmo Pai. A materialidade, por exemplo, na religião egípcia, primeiro, é o primeiro povo em que alguém se diz Deus. Os faraós eram considerados Deus, porque os xamã, os anteriores, sacerdotes anteriores, eram intermediários de Deus. O faraó não, ele era Deus, não é? Por isso que os faraós mandavam, eles estavam protegidos, até geograficamente, o Egito, a história do Egito é maravilhosa, não é? E eles acreditavam na vida após a morte. Por isso eles construíam túmulos enormes, como a 3 grandes pirâmides, a de Kelp, Crefe e Miquerinos, que é pai, filho e neto de uma dinastia diferente dos egípcios, sendo a de Kelps a maior, lá na planície de Gizé. E lá era um verdadeiro palácio, ele ficava lá. Todas as suas coisas, porque eles acreditavam que o espírito precisava usar o corpo. E por isso eles colocavam todos os seus apetrechos, não é? Para que ele pudesse acordar, inclusive comidas. E aqueles nobres que não eram tão, né, reais, nem deuses, existiam as mastabas, quer dizer, eram pirâmides pequenininhas, né, onde ficavam as nobrezas e tal. E vejam o que acontecia. Primeiro eles tinham um sistema de mumificação, que é famoso. Eles retiravam tudo do cadáver, até o cérebro eles retiravam um instrumento especial pelo nariz. A única coisa que eles deixavam era o coração. Por quê? Porque ao desencarnar, a alma ia chegar no plano espiritual e lá tinha que passar por um julgamento presidido por Osíris e num total de 42 deuses. E o julgamento consistia em pesar o coração. Então era de acordo com o peso do coração que você ia para o lugar melhor ou pior do seu castigo, portanto valorizando o sentimento. Mas vejam, eles construíam uma fórmula mágica, porque eles acreditavam, os sacerdotes egípcios, que você recitando fórmulas mágicas, você dava até vida a uma cadeira, por exemplo. Então eles construíam uma fórmula mágica que costuravam, né, sesidos junto ao coração, num papirozinho pequenininho aqui, né? Para quando chegasse lá, o Deus botava o coração na balança, a coisa mágica encobria os seus erros e ele passava. Isso é uma questão do Deus material, é uma concepção de um Deus material e de um Deus que não é onisciente, porque se ele for material, ele não é onisciente. Não é? Outro aspecto interessante ainda com os egípcios, existiam uns bonequinhos chamados de Shabit. As Shabit eram uns bonequinhos que o sacerdote recitando uma forma mágica, eles ganhavam vida. Então eles acompanhavam, né, ficavam lá no túmulo e botavam enxada, todos os instrumentos. Quando chegava lá no outro plano, que alguém exigia que o morto, né, pegasse uma enxada para cavar o terreno e plantar alguma coisa, a Shibit dizia: aqui estou eu. E ela pegava e realizava o trabalho, e o cara ficava lá, né, bonzinho. Quer dizer, veja as artimanhas. Na própria... o tempo. Na própria cultura grega, nós sabemos que quando a pessoa desencarnava, ela acordava na margem do rio Aqueronte. O rio Aqueronte era um rio de águas escuras, fétidas, né? Isso por uma razão muito grande, a queda dos gigantes, etc. É uma história enorme. Mas ele separava o mundo dos vivos do mundo dos mortos, o Hades. Então, quando você acordava naquela margem e olhava, via um monte de coisa do seu lado, bom, eu desencarnei.
um rio, água negra. Só que para chegar ao outro lado, ele tinha que ser atravessado por um barqueiro chamado Caronte, o rio, e tinha que pagar essa travessia. Então era costume dos gregos, não? E de outras civilizações, colocar no morto moedas sob a língua. Bom, está divulgado que colocava nos olhos. Não. Segundo os estudiosos, na verdade, eram colocados na língua. Mas como foi difundido que seria nos olhos, então virou nos olhos, então pode dizer que nos olhos ou não vai fazer diferença. Mas na verdade, não há nenhuma religião a palavra olhos, sempre boca, não é? Bom, mas para quê? Para pagar o barqueiro. Porque se ele não pagasse, ele ia ficar 100 anos ali na margem do rio. E os gregos tinham medo que ele pudesse voltar para perturbar o mundo dos vivos. E só depois de 100 anos é que o Caronte podia, por um gesto de bondade, atravessar o cara de graça, ou então, não é? Ele acabava ficando por lá a eternidade. Aí depois que eles atravessaram, vocês sabem, são 5 rios no inferno grego, né? Está lá no céu e inferno, é maravilhoso, né? Toda a descrição do inferno pagão. Quando ele chegava do outro lado, os heróis iam para os Campos Elíseos, né? E evidentemente que aqueles comprometidos iam para o Tártaro, que é mais ou menos as zonas obscuras do umbral, aquelas, né, que o André Luiz também descreve, ali é o Tártaro, onde você fica imóvel, né? E um Campos Elíseos, já o nosso lar talvez já seja, né, uma espécie de Campos Elíseos, só que com outra conotação e outra diferença realmente muito grande. Bom, mas Deus então é onisciência. Veja, Jesus disse: quando você quiser rezar, reza em secreto, porque o teu pai que lê em segredo, secreto, sabe o que você está precisando. Então o fato de Deus ser onisciente é importante, porque assim nós não podemos enganá-lo. Por ele não ser material, não adianta sacrifícios materiais, nós temos que fazer a nossa reforma. É um sacrifício bravo, tornar-se um cordeiro. Nós que ainda somos, invertemos. Jesus disse: mando envios como cordeiro, né, ao meio de lobos. Não, nós ainda somos lobos querendo botar uma pelezinha de cordeiro. O negócio é difícil, mas a gente vai chegar lá, não é? A metamorfose é uma realidade. Então, mas como é que Deus está presente o tempo todo? A sua onisciência, exatamente pelas suas leis. Não quer dizer Jesus está ao meu lado, Deus está em mim o tempo todo. Como nós estamos envolvidos na luz, nós estamos envolvidos nas suas vibrações, pelas suas leis. Por isso Jesus disse: nem um fio de cabelo cai sem a permissão dele, nem uma folha de uma árvore, nem nada. Ele sabe realmente todas as coisas. Então Deus tem todas as perfeições no seu máximo grau. Então vejam que a concepção, né, a formulação espírita está juntando toda a perspectiva, né, da ciência, propostas da ciência, para mostrar a onipotência, né, de Deus na criação. Então ele tem que ser único, tem que ser eterno, tem que ser imutável, porque não pode ser material. Se ele fosse material, as suas leis não seriam imutáveis. E é através das suas leis que ele está presente em todos os nossos momentos. Nosso pensamento, como o Kardec diz, o universo todo, material, e nós, espírito, né, espiritual, está envolvido no hálito de Deus, o sopro de que fala o Moisés. E a ciência diz, a física quântica, que é como se o universo todo estivesse mergulhado num lago vibratório que impulsiona toda essa harmonia, as leis, os movimentos, para que tudo se reproduza dentro dessa constância, perenidade, de uma forma inabalável. Aí nos lembra, não é jeito, né? Nos lembra Platão. Porque, veja bem, Platão foi o primeiro, ele teve uma concepção diferente, né? Mesmo depois da filosofia, quando todos os filósofos vão para a physis,
né, buscando uma lei da natureza, causas materiais para explicar os fenômenos materiais, o que é certo, essa é a perspectiva da ciência, não é? O Platão tinha uma ideia da seguinte maneira: ele achava a gênese platônica, né, a cosmologia melhor platônica, é a seguinte: ele dizia que tudo começou com um demiurgo, quer dizer, um semideus. Demiurgo é um semideus que ele contemplava o mundo perfeito das ideias. Então veja o Platão, ele disse que existia, que esse mundo aqui não era a realidade, isso aqui era apenas reflexo de um mundo perfeito, o mundo das ideias, que lá tudo existia em estado infinito de perfeição. A suprema beleza, a suprema justiça, a suprema verdade, a suprema bondade, o supremo bem, tudo existia lá. E que nós aqui desfrutarmos de um reflexo pálido da justiça, do bem e da beleza. Então ele aconselhava que a gente podia observar um objeto belo e outro belo, e depois de observarmos vários objetos belos, a gente poderia fazer assim uma ideia do que seria a beleza como uma categoria absoluta. No século I, na passagem do século I, antes de Cristo e depois de Cristo, de 25 a 50 depois de Cristo, existiu na Alexandria um historiador e um filósofo judeu, conhecido como Filon o judeu ou Filo de Alexandria, porque há vários outros Filon. E ele foi o primeiro que viu uma relação entre Platão e Moisés. E ele foi o primeiro a fazer uma aproximação do judaísmo com a filosofia platônica no que concerne a Gênese. E essa concepção vai ser depois, eu não posso continuar todo o processo de detalhar, né, porque isso vai dar origem à filosofia cristã, ela vai ser depois aperfeiçoada por Santo Agostinho, já no século IV, né, depois de Cristo, já bem depois, o Santo Agostinho vai fazer a cristianização de Platão. Então veja o que ele faz. O demiurgo de Platão, na verdade, é Deus, diz Santo Agostinho. O mundo das ideias, a perfeição, tudo perfeito, é conforme Platão descreveu, só que não está fora, está dentro do demiurgo, portanto, dentro da mente de Deus. Consequentemente, Deus é o quê? Perfeito em todas as suas perfeições. Veja, a formulação de um Deus, quer dizer, já na concepção filosófica de Platão, é que para ser Deus tinha que ser um ser que possuísse todas as virtudes em grau infinito. Tá certo? Então, ele diz que a anamnésia platônica, porque ele dizia que viver era recordar, então nós compreendíamos as coisas pela experiência que nós tivemos lá de onde viemos, perspectiva reencarnatória, não é? Ele transformou isso na iluminação de Cristo, então no Logos, que é a manifestação de Deus em nós, e a iluminação cristã, né, que vai depois ser formulada mais adiante por Descartes, né? Bom, 5 minutos, falta um item ainda. Qual é mesmo? Providência divina. A providência divina é o zelo que o Criador tem com a sua criatura. Então, Jesus já disse isso, né? Vós sois deuses, né? O reino dos céus está dentro de vós, quer dizer, então Deus está conosco realmente o tempo todo, então nos zelando, protegendo, então nada acontece. E como Ele é infinitamente justo e misericordioso, tudo que nos acontece é justo e merecido, não é isso? Ou seja, é uma demonstração de bondade e de justiça. E como o tempo é pouquinho, eu vou usar só um exemplo. Então, a própria doutrina espírita, ela surge como uma decisão, o zelo de Deus para com todos os seus filhos, com toda a humanidade. Ou seja, a doutrina espírita é
ela vai surgir numa época, né, determinada, quando tem que surgir, toda planejada, porque ela faz parte de um pacote, a palavra é moderna, né? Um pacote que Deus nos enviou, a misericórdia, ou seja, a providência divina. Então vejam bem, a coisa é antiga, começa lá no século VI a.C., quando um filósofo chamado Demócrito tem a brilhante iluminação. Aliás, outra coisa importante, na Gênesis o Kardec diz que coloca o cientista, né, como um revelador, como um Messias, porque a revelação é tanto científica quanto espiritual, né? Ele diz que nós, nas nossas encarnações, tudo aquilo que nós aprendemos e tudo aquilo que nós conquistamos moralmente, aquilo numa outra encarnação nós trazemos como coisas inatas, e é esse conhecimento que torna fácil e fazem os homens chamados homens de gênios, né? Então nada de estranhar a colocação da revelação, e Deus, diz ele, permite que homens assim encarnem em missão mesmo, para adiantar a humanidade, como da mesma maneira os messias das revelações divinas, profetas e o próprio Jesus, né, encarnam com a missão de promover o adiantamento moral. Então, por isso é que a doutrina diz que bem adquirido, seja intelectual, seja moral, é nosso. Senão, não haveria evolução, não é? Então, veja bem, Demócrito vai descobrir que eles buscavam o elemento mínimo de formação de como teria sido construído o mundo, e ele constrói a teoria atômica. Então tudo seria o átomo, quer dizer, uma partícula mínima indivisível que se juntava, né, e formava todas as coisas, e que tudo era formado de átomo. Platão vai recusar isso, essa teoria, e vários outros filósofos, né, e fica a disputa entre a materialidade e a espiritualidade. E essas duas correntes se desenvolvem ao longo do tempo, não é? Até o século XIX. No século XIX, em 1859, Darwin vai publicar a sua teoria da evolução da espécie, que é o coroamento da perspectiva materialista, ou seja, a concretização da proposta de Demócrito. A providência divina, veja, isso ia causar e causou um impacto muito grande na humanidade, porque o Darwin vem completar o que os físicos tinham feito no século XVII, quando eles disseram que a Terra não era o centro do universo, que o homem que girava, né, em torno de a Terra girava em torno de um Sol que é uma estrela de quinta grandeza, nem de primeira grandeza era, que não havia espiritualidade. Em suma, o homem era um autômato dentro de uma gaiola louca que girava no espaço. E para completar isso tudo, veio o Darwin no século XIX e diz que o homem veio do macaco. Acabou a depressão da humanidade. Aí vai surgir no século toda a história de Frankenstein, e tudo isso não é acaso. Aliás, nós sabemos que o acaso não existe, mas é a maneira da perda de uma crença. De repente, nós que éramos a suprema criação de Deus, habitarmos o centro do universo, né? De repente nós caímos para a obscuridade, não é? Então veja, 2 anos antes veio o livro dos Espíritos. Quando os Espíritos dizem para o Kardec, o que eu faço agora? Ele diz, espera. Aí de repente ele diz, agora, publica. Então, quando Darwin publicou a teoria da evolução das espécies, a Terra, a humanidade já tinha 2 anos de conhecimento da doutrina espírita. Portanto, as potencialidades espirituais, se nós podemos dizer assim, os alicerces, né, espirituais, e toda a evolução e todas as revelações que foram feitas através dos tempos em todas as civilizações, não foi abalada pela providência divina. E o mais importante é que a doutrina vem nos mostrar que nós não estamos isolados no universo, que nós temos um Pai, que esse Pai é misericordioso, infinitamente justo,
que esse pai não quer nenhum sacrifício material, como disse seu filho, que é quem melhor o conhece e mais informações mais precisas trouxe para nós. Eu e o Pai somos um, eu faço a vontade do meu Pai. Jesus vem nos ensinar, junto com a doutrina, que a doutrina repassa os ensinamentos do Mestre. Então a doutrina vem repassar, nos dizer que o que nós temos que fazer é o sacrifício da nossa alma. A nossa alma é que é a oferta que nós temos que fazer ao Criador. E para isso nós temos que desenvolver os atributos espirituais que vão nos purificar, que vão trabalhar a nossa perfeição, para que um dia, como um espírito puro, nós possamos dizer, como disse Jesus: Pai, em tuas mãos deposito o meu espírito. Boa noite. Obrigado.